Nós vamos conversar com a professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Rosemary, hoje deve acontecer a primeira reunião entre os principais integrantes da equipe de transição do presidente eleito Lula com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, para dar início a esse processo de troca de governo. Lula vai ser representado pelo vice-eleito Geraldo Alckmin e também pelo ele, que é coordenador do grupo de transição, além da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloysio Mercadante. Que expectativas você tem em relação não só a essa reunião, mas também à transição em si, já que a gente sabe que o governo de Jair Bolsonaro não demonstra muita boa vontade em relação a esse processo, Rosemary? Eu acho que assim, o primeiro gesto, né, de já marcar, né, a 4 dias das eleições, uma primeira reunião para estabelecer os parâmetros iniciais dessa transição, né? Uma transição que, na verdade, o que eles estão fazendo até agora é cumprir com uma lei que foi feita lá pelo governo Fernando Henrique, né? Ou seja, criando, estabelecendo, né, esse nível de diálogo, porque existe um conjunto de informações, um conjunto de questões que o presidente eleito, a sua equipe, precisa tomar pé para os passos desse momento, né? Então, eu acho que é um bom momento, o PT já marcou, acho que a escolha, né, de Alckmin é uma escolha bastante acertada, né, vai estar aí com a Gleisi Hoffmann, mas acho que é uma pessoa com a habilidade política que esse momento exige. E eu espero que desta reunião de hoje, esses primeiros passos possam se tornar transparentes, até mesmo para que isso seja um sinal para aqueles que ainda não reconhecem o resultado das urnas, o resultado das eleições dado democraticamente pelo povo brasileiro e que não dificulte este processo, né? Então, eu acho que nós estamos acompanhando aí, né, manifestações, inclusive com pautas golpistas, isso precisa ter um fim, a pior coisa, é um mal perdedor, não há nenhuma fundamentação, nenhuma justificativa que sinalize problemas com o processo eleitoral, né? Já foi, o Tribunal Superior Eleitoral já deu este sinal. Então, as instituições democráticas precisam ser respeitadas. Então, eu acho que, né, esse primeiro passo dessa primeira reunião, ele é fundamental, ele é o primeiro passo concreto para consolidar esse processo de transição e demonstrar, né, que a vontade popular está sendo garantida nesse momento para garantir a posse do presidente Lula e, né, dos seus ministros. E a gente lembra que a transição não se trata de uma concessão do governo Bolsonaro, né? É algo estabelecido por lei. E o governo eleito tem o direito a 50 cargos, inclusive o de coordenador. E dentro desse rol de cargos, na verdade, houve um convite para o MDB fazer a indicação de um desses cargos da equipe de transição. Rosemary, isso já aponta que é o governo eleito de Lula tentando ampliar ainda mais a aliança que foi feita no primeiro turno. Nesse segundo turno tivemos uma participação ativa, por exemplo, da ex-presidenciável Simone Tebet. Esse chamamento ao MDB já indica que o governo de transição está preocupado com a base no Congresso Nacional e por isso já começa a fazer suas movimentações, Rosemary? Com certeza, eu acho que é mais um sinal concreto e efetivo do que
não só a campanha do primeiro para o segundo turno, mas que a campanha que o presidente Lula conseguiu desenhar era de fato ser a expressão de uma frente nacional pela garantia da democracia e uma frente, né, composta por diversos partidos e segmentos da sociedade civil para enfrentar, né, o que era uma possibilidade, né, de uma perpetuação do governo Bolsonaro, né, na linha de destruição das instituições democráticas. Então, eu acho que assim, o que nós devemos esperar e o que o presidente Lula sinalizou, sim, este governo que vai ser constituído, um governo de reconstituição nacional, é um governo que vai precisar de todas essas forças políticas. Obviamente, no Congresso vai ter um papel fundamental para as votações necessárias para a implementação, né, de um conjunto de políticas para a retomada, né, do crescimento do país, para o enfrentamento das questões sociais. Então, é preciso essa base no Congresso, mas eu acho que também é um gesto que demonstra que a candidatura do presidente Lula, agora presidente eleito, né, ela colocou isso como centro da sua missão e ela está demonstrando a sua palavra em gestos concretos, né? Não é um governo do PT, é um governo desta frente que foi composta por todos aqueles que demonstram o apreço pela democracia no Brasil e que são grupos muito diferentes, setores sociais muito diferentes, partidos políticos muito diferentes, e é muito importante que se saiba, uma frente é composta para enfrentar uma coisa muito complexa para o país, que seria, né, um crescente autoritarismo por parte do presidente Bolsonaro, e essa frente precisa ser composta pelos mais diversos setores democratas da sociedade. Então, o MDB estar, né, já nesse momento, né, nesse lugar, é a expressão de que vai ser um governo que vai dar a amplitude, né, e a expressão desses diversos segmentos que estão presentes na sociedade. Agora, Rosemary, você falou a respeito daqueles que não aceitam a derrota, né? Nós tivemos aí uma queda muito significativa, uma redução bem grande dos bloqueios de estradas por conta de movimentações golpistas, né? De pessoas que pediam intervenção militar, que pediam na prática um golpe de Estado. E chama atenção o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Primeiro, ele demorou muito para se manifestar, fez uma primeira declaração, uma fala curta de 2 minutos e meio, na qual a gente via ali uma dubiedade, né? Ao mesmo tempo que parecia que condenava as manifestações, as legitimava, ou seja, um discurso dúbio que esses manifestantes poderiam enxergar ali nas entrelinhas algo como isso, podem continuar fazendo manifestações. E ontem, quando já quase não havia manifestações, quando a desobstrução estava bem adiantada, aí sim ele se manifestou de forma mais assertiva pedindo para desobstruírem. Esse tipo de comportamento, não só da base bolsonarista, mas do próprio presidente, ajudam a isolar ainda mais, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista eleitoral mesmo, do apoio popular, esse bolsonarismo que ainda tenta resistir, Rosemary? Sim, eu acho que, embora, né, tenhamos algumas manifestações expressivas, evidentemente que está muito longe de ser a expressão do que pensa uma parcela significativa dos que votaram em Bolsonaro. Né? Então, isso é muito importante que fique claro que são bastante barulhentos, bastante ruidosos, têm números, mas
eu estava me lembrando de uma pesquisa aqui do Datafolha, que dizia, uma das últimas pesquisas, que apenas 25%, né, dos que apoiavam Bolsonaro concordavam totalmente com o que ele diz, e essas manifestações, elas talvez sejam a expressão de uma parcela desses 25%. Então, vai se criando um processo de isolamento, sim, um processo de isolamento que vem também com as próprias declarações do presidente Bolsonaro, essa dubiedade que você traz aqui, na verdade, ela tem um sentido, né? Dá um sinal para as instituições, olha, eu não estou envolvido nisso, eu estou pedindo para eles não ocuparem as rodovias, mas, ao mesmo tempo, ele dá o sinal para continuem se manifestando, né? Continuem protestando, continuem esperneando. E é muito importante pensar que os seus aliados mais próximos, seus filhos, né, continuam na rede, estimulando, nas redes sociais, estimulando fortemente esse setor mais radicalizado. Então, claro, né, eu acho que tem um medo, né, das instituições. Bolsonaro tem aí, e seus filhos, um número de processos muito grandes, né, a serem investigados. O Bolsonaro, por primeira vez, perderá o foro privilegiado desde que foi deputado eleito, e ele tem essa preocupação, mas ele fica, né, mantendo, né, essa sua tropa alimentada, quase como se desculpando, vocês podem ficar chateados comigo, né? E aí o resultado que a gente vê nas redes, acompanhando as redes sociais, nós vamos percebendo o quanto isso que a gente chama, né, nessa linguagem, né, dos sinais, que a gente chama apito de cachorro, são senhas para que essas redes sociais sejam alimentadas e que mudem a sua atuação. Então, desde segunda-feira, acompanhando as redes, nós vamos vendo essa mudança e um cuidado por parte, né, desses bolsonaristas que estão articulando isso nas redes. Isso não tem nada de espontâneo, isso está planejado desde pelo menos o final de semana passado, com o temor da derrota, né, e vão alimentando e dizendo, não vamos colocar o nome do Bolsonaro, ele pode ser preso, não vamos falar em intervenção militar, vamos falar em intervenção federal. Então, eles vão mudando as estratégias, mas, isso é importante que se diga, mantendo a atitude golpista e antidemocrática. E com isso, eles vão se isolando, né, e se descolando até mesmo daqueles setores que podem sim ter votado em Bolsonaro, mas que não concordam com a sua postura. Inclusive, setores, por exemplo, do agronegócios, que começam a perder dinheiro com os bloqueios das estradas. Agora, hoje os bloqueios já foram diminuídos bastante, mas sabemos, né, 2, 3 dias desse tipo de ação para o fluxo nosso, né, de cargas, que é um fluxo feito basicamente por rodovias, prejudica muito. Então, ele quer manter o seu capital político, mas esse tipo de atitude faz com que ele mantenha uma parte, mas vá perdendo, né, uma parte significativa desse capital político, sim. E, Rosemary, quando a gente observa alguns dos vídeos que circularam a respeito das mobilizações, vemos ali alguns momentos que trazem um tipo de reflexão, né? Por exemplo, pessoas comemorando uma falsa prisão de Alexandre de Moraes, outro vídeo mostrando ali também comemorações a respeito de um também falso decreto de Bolsonaro que determinaria uma intervenção militar no Brasil. E aí eu fico pensando, poxa, depois essas pessoas percebem que isso é mentira, né? Depois daquele momento de emoção, gente chorando, celebrando, depois vê que aquilo é mentira e continua
ali mobilizada, né? Continua naquele ato golpista. E aí você percebe que existe um ecossistema de informações que é próprio, né, de diversas pessoas, de diversos grupos. Como fazer chegar alguma mensagem que na prática seja verdadeira, que seja real, que diga respeito à realidade do Brasil, nesse tipo de ecossistema fechado na prática, né? São pessoas que estão ali sem qualquer tipo de acesso e às vezes por vontade própria, né, a informações reais veiculadas seja pela mídia, seja por outras pessoas. Como desfazer esse nó, Rosemary? Então, acho que assim, a primeira coisa, né, essa ação nas redes, ela não é uma ação, volto a dizer, né, ela não é uma ação espontânea, como muitas vezes, né, os apoiadores de Bolsonaro gostam de divulgar. Ela é uma ação orquestrada, ela tem pilares muito importantes. O gabinete do ódio, aqueles integrantes continuam atuando e distribuindo isso por essas mensagens por essas redes, principalmente as redes de mensageria aqui, o WhatsApp e o Telegram. É muito difícil entrar nessas redes, e a gente que acompanha esse movimento, o que se percebe é quando uma pessoa, inclusive às vezes até uma pessoa deles mesmos, bolsonarista mesmo, diz, gente, peraí, será que, né, nós vamos dar continuidade a isso? Essa pessoa é imediatamente bloqueada, eliminada do grupo. Por quê? Porque eles não conseguem operar no diálogo. Por quê? Porque eles estão fundamentados com base na mentira, fundamentados com base na desinformação, na fake news. Então, argumentos baseados em fatos, né, são rapidamente deletados por aqueles administradores do grupo, o que mostra, inclusive, que quando eles falam liberdade de expressão, é a liberdade da expressão do pensamento deles. Eles que criticam, né, e acusam tanto a esquerda de trabalhar pelo pensamento único, na verdade, quem faz isso são eles, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Nós vamos entrar aí, espero que com uma nova perspectiva para se pensar na regulação das plataformas. Nós temos um projeto de lei para trabalhar isso, para que essas plataformas não continuem sendo esse espaço de cultivo de ideias antidemocráticas que acabam ganhando pessoas que não estão com acesso a outras interpretações da realidade, né? E essa é uma construção antiga do bolsonarismo, né? Então, esse ataque à grande imprensa e fazer com que as pessoas não vejam, né? Não ouçam essa rádio, não vejam uma emissora de TV com uma cobertura jornalística diferente, é para evitar esse contato e mantê-los ali naquelas bolhas, reverberando apenas essas ideias golpistas, né? Eu acho que num processo de regulação nós vamos ter que pensar muito sobre isso e pensar em quem financia esse tipo de movimento, em quem financia esse tipo de prática nas redes. Aquilo que a gente diz, siga o dinheiro, e seguindo o dinheiro nós chegamos, né, onde estão, né, alguns dos patrocinadores, né, dessa postura golpista, né, dessa ação golpista que nós estamos vendo. Então, é impressionante porque elas têm alvos sempre muito bem escolhidos, né? A gente fala do ministro Alexandre de Moraes, mas, claro, é ele na figura que ele representa da instituição que eles mais temem, que é o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque não está a serviço do presidente. O presidente Bolsonaro trabalha assim, os meus ministros do STF. Não, o STF ele tem que ser, né, um poder independente da presidência. Ele não pode ser o que a Procuradoria-Geral da República tem sido, né, omissa,
né? Ou seja, não cumprindo o seu papel e apenas sendo uma linha de transmissão do que é o presidente da República. Então, eu acho que agora nós vamos precisar, né, reforçar uma cobertura midiática, e isso é muito importante, que fale da transição, como nós falamos aqui hoje, que fale, né, desses poucos dias que nos restam para a posse do presidente Lula, dos projetos que o país tem, e que a gente não fique apenas, temos que discutir isso, mas que a gente não fique apenas dando espaço para essas atitudes golpistas, para que isso vá tendo, né, uma diminuição paulatina, inclusive, né, nas redes sociais, porque como é um ecossistema midiático, se ele fica reverberando somente naquela bolha, ele tende, obviamente, a ir diminuindo, né, ficando apenas naqueles ultra radicais, que aí vão ficar falando entre eles, porque a sociedade brasileira quer mais, a sociedade brasileira quer democracia, a sociedade brasileira quer um futuro melhor, e eu acho que é isso que também nós temos que trabalhar nesse momento, né? Que futuro, né, nós podemos, como brasileiros, olhar, né, e ajudar a construir para o nosso país. Rosemary, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, bom dia a vocês, a todas e todos que nos ouvem. Bom dia. Conversamos aqui com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.